Olá, meus amigos, sejam bem-vindos. Eu sou o Marcos Paz, aqui do canal Teologia Contextualizada. Espero que todos estejam bem, com a graça e a presença de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Você que tem acompanhado nossas exposições nas Escrituras Sagradas e nas ramificações teológicas, bíblicas, históricas, sistemáticas e práticas, a gente tem feito exposições aí contemplando para o nosso crescimento e desenvolvimento, tá certo? Que você possa se inscrever aí no arroba Teologia Contextualizada, canal do YouTube, e aí você possa deixar o seu joia, seus comentários e acionar lá o sininho para poder receber as notificações e também se inscrever lá no Teologia Underline Contextualizada do Instagram, tá bom? Lá a gente também está soltando alguns posts aí reflexivos. A gente está abordando sobre as escrituras sagradas, sobre a necessidade da Bíblia, sobre a importância e elementos internos da Bíblia, e eu quero abordar com você mais um elemento aí importante das escrituras sagradas. Então, a gente está trabalhando quatro elementos aí das escrituras, né? Quatro elementos que contemplam a inspiração das escrituras do ponto de vista interno das escrituras. Nós estamos falando da inspiração da Bíblia porque é, você tem percebido nesses últimos tempos muitas pessoas atacando as escrituras sagradas. A Bíblia fala que a nossa luta não é contra a carne nem contra sangue, mas sim contra principados e potestades. Enfim, nós temos aí principados e potestades que não querem que a humanidade tenha plena ciência da vontade de Deus, do conhecimento revelado de Deus, para que o homem, a mulher, o jovem, o adolescente, a criança sejam instruídos e possam caminhar segundo a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. E a gente tem feito essas exposições justamente para que você possa se consolidar. Dentro desses elementos internos sobre a inspiração das Escrituras, a segunda evidência é a evidência do testemunho do Espírito Santo. Então, nós temos dentro das Escrituras Sagradas mover do Espírito em relação a toda a direção nas Escrituras Sagradas. As palavras das Escrituras Sagradas, elas vão testificar o mover do Espírito Santo aos autores bíblicos. É interessante, e nós vamos ler 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 a 21. Algumas pessoas, de modo geral, elas entendem que as escrituras sagradas, elas não são inspiradas por Deus porque os homens a escreveram. Olha só, tem muita gente que é incrédulo, tem dúvidas, é cético em relação às escrituras sagradas por causa desse pensamento social de que a Bíblia não é a palavra de Deus porque ela foi escrita por homens. Então, você tem esse adágio popular rolando em meio aí à sociedade. Porém, nós vamos ler um texto que fala claramente qual é a movimentação do Espírito de Deus em relação à inspiração das Escrituras por meio desses homens que escreveram. E eu creio que essa revelação bíblica ela vai descortinar essa eh, falsa aplicação social aí acerca das escrituras sendo proferidas aí por pessoas a ponto delas não acreditarem que Deus fala através da Bíblia Sagrada. Vamos lá, vamos abrir o texto sagrado lá em 2 Pedro, capítulo de número
1, vamos lá, versículo de número 20 e 21. Vamos fazendo aí com vocês aí. Olha que interessante. Eu vou ler do versículo 16 em diante para ficar mais fácil para nós, tá certo? O texto bíblico diz assim, ó, lá do versículo 16 em diante: Porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra, glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: Este é meu filho amado, em que me comprazo. Ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela alva nasça em vosso coração, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca, jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo de Deus. Então, nós lemos aqui uma porção de versículos bíblicos falando acerca da superioridade da palavra de Deus. Aqui nós temos aqui elementos internos a dar de enriquecimento para nós. Primeiro, toda a pregação do apóstolo Pedro e tantos outros apóstolos não foi seguindo fábulas de homens, mas sim foram testemunhas oculares do próprio Cristo. Eles acompanharam os 3 anos e meio aproximadamente do ministério de Jesus Cristo, né? Em seus ensinos, em curas, em libertações, em confrontos, ou seja, eles tiveram uma vida com o Verbo de Deus, aquele que é a palavra encarnada. E Pedro, ele faz até menção do dia que ele esteve com Pedro, Tiago e João, mais Jesus, no Monte Santo, que ele fala, nas quais ele ouviu uma voz do céu, que saiu de uma nuvem, dizendo: Este é o meu filho amado, a quem me comprazo. E dentro dessa exposição de Pedro, Deus diz para eles que eles deviam ouvir a Cristo, ou seja, aquele que é a autoridade. Então você tem o Pai e você tem o Filho no mesmo evento, além do Espírito Santo de Deus que está também ali conduzindo todo aquele mover, pois todo o ministério de Jesus tem a presença do Espírito Santo de Deus. Então, dentro dessa fala de Pedro aos irmãos que estão lá em Ponto, Bitínia, na Ásia, vários irmãos ali naquele período específico ali da Turquia dos dias atuais, então Pedro está dizendo claramente para eles que a palavra profética, ou seja, a autoridade que está sendo retratada ao coração deles vai os iluminar para que eles possam ter o coração iluminado e sejam novas criaturas cada dia mais e vivendo a palavra de Deus. E ele chega a deixar claro que esses homens que trouxeram a palavra profética, ou seja, a palavra de Deus, não falaram de si mesmo, mas foram movidos pelo Espírito Santo de Deus. No versículo 21, o texto bíblico fala: Porque nunca, jamais qualquer profecia foi dada por
vontade humana. Nenhuma profecia por vontade humana prevalece. Todas as profecias que estão referidas nas Escrituras, que foram ditas pelo Pai, pelo Filho, pelo Espírito Santo, foram cumpridas e outras estão para se cumprir. Ó. Olha que coisa maravilhosa. Então, você tem mais uma evidência interna, não apenas da autoridade autoconfirmando o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mas você tem aí agora o Espírito de Deus movendo homens santos a escreverem o que escreveram, falando da parte de Deus. Tá vendo esse texto de 2 Pedro, capítulo 2, no versículo 21? Tem uma palavrinha aqui, ó. A palavra movidos pelo Espírito Santo. Para quem crê, para quem tem fé, para quem é, caminha com o Espírito Santo, não tem dúvida disso. Nós também estamos vivendo numa época em que o Espírito Santo de Deus tem ficado de longe de muitos crentes. Por isso, muitos estão esfriando, desviando, ou alguns até apostatando da fé. Mas para quem está ligado, conectado com as escrituras sagradas, percebe nesse texto que esses homens falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo. A palavra movidos no grego, o verbo é flerô, e flerô traz a ideia de alguém que está sendo o quê? Conduzido. Olha só que interessante. Esses homens estão sendo conduzidos pelo Espírito de Deus a trazer a palavra genuína, graciosa, de esperança, de vida aos homens que estão necessitados da palavra de Deus. Então, nós temos aí claramente uma evidência do testemunho do Espírito Santo, tá? Deixando claro aí para vocês através de 2 Pedro, capítulo 1, versículo de número 20 e 21. Então, o mesmo Espírito, o Espírito Santo, ele vai comunicar a verdade de Deus também e confirma perante o crente que a Bíblia é a palavra de Deus. Olha só. Então, nós estamos vivendo um período tenebroso porque as pessoas estão deixando de lado o Espírito Santo de Deus. Mas o Espírito Santo de Deus, ele vai guiar o homem a toda a verdade. A gente acabou não falando, mas eu vou abrir com vocês um texto que está lá em João, para a gente fechar essa exposição. João, capítulo de número. João, capítulo 14. Nós vamos ler o versículo 16 e 17. Deixa eu abrir aqui para ficar também mais fácil para nós lermos juntos. João, capítulo 14. Nós vamos ler o versículo de número 16 e 17 e a gente vai ver algumas outras porções. Olha só que interessante esse texto. João 14, 16 fala: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco, estará em vós. Então, o filho rogou ao pai e o pai enviou outro consolador, né? Da mesma espécie. A palavra outro aí é alos no grego, que é da mesma espécie, da mesma substância, com o mesmo poder, soberania, supremacia, autoridade, tem onisciência, onipotência, onipresença, louvado seja Deus. E o Senhor Jesus ainda fala para os discípulos: o Espírito
da verdade. Então, o Espírito Santo, o Consolador, o advogado, o Paracleto, né, o nosso auxiliador, o nosso conselheiro, olha quantas coisas maravilhosas. A palavra consolador, né, o Paracleto, ela significa, ele vai nos ensinar toda a verdade. Por quê? Porque ele é o Espírito da verdade. Olha só, aqui está o artigo definido masculino, o espírito da verdade. O mundo ele está encharcado nos seus enganos, nas suas mentiras, nos seus devaneios, na sua perversidade. A igreja não. A igreja ela caminha pelo Consolador, pelo Espírito da verdade. O Espírito Santo vai nos conduzir à verdade soberana, suprema de Deus Pai, de Deus Filho e do próprio Espírito Santo. Mas não para por aí. João também, ele tem uma outra passagem que é espetacular, que é o versículo de número 26. Ele diz assim: Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Olha que interessante, o Consolador ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que Jesus ensinou. Então, a igreja ela vai estar sendo acompanhado de um mestre, de um Deus mestre, que é o Espírito Santo, que vai nos ensinar o que as escrituras sagradas, seja ela do Antigo Testamento, do Novo Testamento, e também testificando os ensinos do Pai, os ensinos do Filho, olha só, fazendo com que a gente possa lembrar de tudo aquilo, pois a gente sabe que as escrituras sagradas, a Bíblia sagrada, ela tem um volume muito grande de ensinamentos, de revelações sobrenaturais sobre o reino de Deus, sobre a pessoa de Deus, seu caráter, seus atributos, sua vontade, seu querer, sua justiça, sua graça, assim como o próprio Jesus Cristo, nas quais a Bíblia revela a sua pessoa. Que coisa espetacular! Então, ele vai ensinar as nossas vidas, o sermão da montanha, as diversas parábolas que Jesus ensinou e outros ensinamentos que Jesus deixou no Novo Testamento, ali nos Evangelhos, além das epístolas paulinas, das epístolas gerais e do livro de Apocalipse. Então a igreja ela vai estar muito bem coberta pelo Deus Mestre chamado Espírito Santo de Deus, que foi derramado à igreja. Louvado seja Deus. Outro texto também é muito significativo e verdadeiro está lá em João, capítulo de número 15. Nós vamos ler João 15, versículo de número 26. João 15, versículo 26. Vamos ler esse texto aí, ó. O texto fala: Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim. Olha que interessante. O Consolador que o Pai vai enviar, ele é o Espírito da verdade, mais uma vez aparecendo, o Espírito da verdade, que vai acompanhar as nossas vidas e a vida da igreja, vai fazer o quê? Dar testemunho do próprio Jesus, vai apontar as falas de Jesus, a pessoa de Jesus, a obra de Jesus, o caráter de Jesus, o atributo de Jesus, tudo aquilo que é inerente à pessoa de Jesus. Ele vai testemunhar para quem? Para a igreja, para o povo de Deus, para aqueles que têm aliança com Cristo Jesus. E tudo isso vem por meio do que? Da revelação das Escrituras Sagradas. Ou seja, o Espírito Santo vai nos conduzir à Bíblia, que vai alegrar nosso coração, vai consolar nosso coração, vai fortalecer nosso coração, vai
trazer conforto aos corações, vai trazer esperança, direção, paz, vai alimentar a alma verdadeiramente do homem e da mulher piedosamente. Que coisa maravilhosa. Então, nós temos aqui evidências claras que a gente está apontando, eh, caros, para que a gente possa aí glorificar o nome do Senhor, tá certo? Então, essa é a segunda evidência aí, ou o segundo elemento que nós estamos trabalhando aí em relação aí à inspiração das Sagradas Escrituras, a evidência do testemunho do Espírito Santo. Poderia falar muitas outras coisas em relação à pessoalidade do Espírito Santo, mas aí a gente entraria numa temática chamada pneumatologia, que é o estudo sobre o Espírito Santo. A gente vai, quem sabe, aí preparar aí um material para poder falar sobre a pessoa do Espírito Santo, mas a gente quer aí valorizar aí essa exposição contemplando as escrituras sagradas, a necessidade da Bíblia, valorizar a Bíblia Sagrada, né? Os elementos internos testificando que a Bíblia Sagrada, ela foi soprada de Deus, foi revelada de Deus, que abençoa a vida das pessoas. Feito aí essa exposição, temos soltados vídeos semanais a partir das 19 horas, e aí é só você eh, poder entrar no arroba Teologia Contextualizada lá no YouTube, se inscrever, tocar o sininho, deixar o seu joinha e também comentar, é importante, vamos engajar, vamos aí chegar aos 1.000 inscritos, somos 307 inscritos, tá certo? Dá essa força para nós aí. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que Deus nos ajude a caminhar consolidados nas Escrituras Sagradas, porque a palavra de Deus é a verdade. E você tem o Pai te ensinando a verdade, você tem o Filho te ensinando a verdade, você tem o Espírito Santo, o Espírito da verdade, te ensinando a palavra. Um grande abraço, valeu!